A Prefeitura de Santa Cruz da Esperança suspendeu o transporte para Cajuru e deixou trabalhadores revoltados. Famílias têm medo de perder empregos no município vizinho e recorrem aos vereadores. O anúncio pegou a população de Santa Cruz da Esperança de surpresa. A cidade, que tem cerca de 2.200 habitantes, é ligada economicamente a Cajuru, para onde pelo menos 30 trabalhadores viajavam todos os dias a trabalho, num ônibus fornecido pela Prefeitura. A suspensão do serviço foi comunicada na sexta-feira, dia 15 de agosto, e já passou a valer na segunda-feira, dia 18. A justificativa da administração pública foi simples: a ausência de recursos financeiros. Eu tenho a minha cunhada que faz o uso do ônibus e hoje ela precisou ir trabalhar de carro, então teve o custo de combustível do bolso dela e senão ela ia ter que faltar, né? O salário já não é muita coisa, né? E aí ter esse custo, arcar com esse custo e a aviação de ônibus que tem aqui tem um custo muito elevado, tanto para Cajuru quanto para Ribeirão Preto. Então, acredito que vai prejudicar muitas pessoas, sim. Eu tenho 6 familiares, que utilizam esse transporte. Desses 6, 4 tiveram que faltar, não conseguiu ir, outros 2 conseguiram. Mas ainda assim fica essa preocupação, de como que vai ser daqui para frente. Eles juntaram um grupo de amigos, e foram por conta própria. Só que, infelizmente, a pessoa que levou já deixou claro que não vai conseguir manter, esse transporte pelos outros dias. Poucos dias antes da decisão da Prefeitura, críticas a respeito do transporte circularam nas redes sociais. Nesse vídeo, usuários do serviço denunciaram a superlotação no ônibus. Olha aqui o transporte dos trabalhadores. Olha a humilhação, um monte de gente sentada no chão, ônibus lotado. Aqui parece estar carregando gado, nem é gente mais. As famílias desesperadas recorreram à Câmara Municipal e os vereadores notificaram a Prefeitura na tentativa de buscar uma alternativa. Esse serviço vinha há muitos anos, inclusive de gestões anteriores e essa atual gestão. É um serviço onde é um ônibus que leva os trabalhadores. Como aqui é escassez de trabalho, os trabalhadores vão para Cajuru, trabalham e à tarde esse veículo buscava. Então não tem um gasto para a Prefeitura já tem seu veículo, a Prefeitura já tem seu motorista e já tem a verba destinada para o combustível. Ou seja, gasto quase nenhum. Até muitos trabalhos lá, que a gente, pessoas que estão trabalhando lá, foi através da gente, que empresários ligou para a gente, tem uma fábrica que abriu em frente ao posto rodoviário, tem mais de 20 pessoas que trabalham lá, que a gente intermediou, a gente conseguiu arrumar um emprego para as pessoas, entendeu? E é por isso que as pessoas vêm atrás da gente e cobrar a gente, dá um jeito, pelo amor de Deus, porque a gente vai perder o emprego, porque não vai ter outra opção, não tem nenhum transporte para ir. Faz nem 20 dias, a gente teve uma festa aqui, gastou quase R$1.200.000. E esse transporte é do município. Tem o ônibus, temos motoristas, entendeu? Não é terceirizado nada. A festa foi um rodeio que aconteceu nos dias 17, 18 e 19 de julho e passou a impressão de que a cidade estava com as contas públicas controladas. Ao paralisar um serviço por falta de recursos financeiros, o executivo deixou alguns setores com medo de um impacto maior em outras áreas. Se está faltando um dinheiro, entre aspas, pelo simples ônibus de levar trabalhadores numa cidade a 14 quilômetros, imagina depois na educação, na saúde, se não tiver uma administração pública como sabe fazer com os recursos próprios, em administrar bem. Os moradores que dependem do transporte cancelado e os vereadores que enviaram o ofício à Prefeitura fazem a mesma reclamação. O chefe da administração municipal não está aberto ao diálogo. Nós procuramos o prefeito Marcos Basílio, mas ele também não quis gravar com a nossa reportagem. Para os cidadãos de Santa Cruz, o ônibus até Cajuru não tinha custo extra, mas também não era de graça. Não é de graça. Todo mundo sabe que recolhe seus impostos. Recolhemos de IPTU, recolhemos impostos que são as mercadorias que a gente compra. Isso tem que ser revertido em favor da população. Aqueles que contribuem, que pagam seus impostos, nada mais justo. Agora me fala, tirar um ônibus onde 30 pessoas, 30 famílias deixam de ficar sem seu sustento, isso para mim é uma decisão muito arbitrária, sem consultar os mesmos. Por mais a gente fala que é gratuito, mais nós pagamos impostos, Queira ou não, quem trabalha fora acaba gastando o seu salário aqui no município também. Então lá no fundo a gente sabe que de alguma forma esse transporte é pago. Sem ter muitas explicações sobre o que seria o problema financeiro alegado pela Prefeitura, a população espera apenas que o caso não seja tratado como uma disputa de interesses políticos. Não estou aqui para apoiar grupo A ou grupo B, O meu interesse é que resolva esse problema. E eu entendo que por mais que algumas pessoas falam que isso é por questões políticas e tudo mais, mas tem pessoas que usufruem o ônibus que não participou dessa briga, tem pessoas que utilizam o ônibus que apoiou a atual gestão. Então o que a gente espera, é que o executivo
executivo veja com carinho, né, pensa na necessidade das famílias, assim como da minha, que tira o sustento, né, depende do trabalho e como que a gente fica sem conseguir ir. Felipe Urbinati, de Santa Cruz da Esperança, para o Jornal da Clube. Situação difícil, né, para quem depende desse transporte. Conosco o doutor Rony Gatto, advogado. Doutor, bem-vindo com a gente mais uma vez. No final das contas, a decisão é de fato da Prefeitura, mas as razões que levam à suspensão de um serviço tão importante precisam ser esclarecidas para todo o cidadão, né? Ótima tarde, doutor. Uma boa tarde, obrigado pelo convite. Não há dúvida, né? É uma decisão que cabe, a princípio, ao gestor municipal, então o prefeito municipal que direciona este recurso. Mas o ato administrativo em si, seja ele para impor algum direito, obrigação ou para excluir um direito existente, ele precisa ser motivado, ele precisa ser fundamentado. Não basta a mera discricionariedade do gestor municipal. Então, por esta reportagem, quando percebemos que já é uma prática do município consolidada, na fala do vereador, de que já existe a alocação de recursos na lei municipal para esta finalidade, a simples suspensão em tão curto prazo de tempo me parece destoar da necessidade de manutenção deste transporte, até para que ele possa atingir a sua função social. Função social esta que, inclusive, vem prevista na própria lei orgânica do município ali de Santa Cruz. Esse transporte com qualidade para garantir os trabalhadores, estudantes, etc., ele é uma obrigação do município. E quem mora, doutor, nessas pequenas cidades da nossa macro-região, elas conhecem bem essa realidade, né? Elas precisam do transporte intermunicipal para ir trabalhar, para ir estudar, para ir num tratamento de saúde. E esse parece ser um investimento mínimo para manter o direito dessas pessoas, né, doutor? Eu não tenho dúvida disto. Quando você vai num município muito pequeno, é sabido que esses municípios dependem, na sua sobrevivência e no mínimo de dignidade e conforto daquele cidadão, dos municípios um pouco maiores que ficam em volta, dos municípios vizinhos. E essa ligação, esse trabalho intermunicipal, essa correlação, ela precisa ser preservada pelo gestor público. A prefeitura não é um fim em si mesma. A prefeitura ela está ali para gerenciar interesses da coletividade e da melhor forma para o coletivo. Então, a segurança, a saúde, a educação, a garantia do trabalho, isso tudo faz parte do plano, ou pelo menos deveria fazer parte do plano, de todo e qualquer gestor municipal. Gostaria de destacar com o senhor, doutor, o ponto da nossa equipe ter ligado na prefeitura, a gente se colocou à disposição para ouvir o prefeito e entender de fato, né, o que está acontecendo, por que suspender esse serviço. Quando o prefeito não concorda em dar uma entrevista, fica ruim para a cidade que fica sem respostas, né? Não é resposta para o Jornal da Clube, é resposta para o cidadão lá da cidade. Isso é um reflexo de talvez uma falta de fundamentação lógica e técnica para que esta suspensão de serviço tenha ocorrido. Uma nota pura e simples com 15 dias para que o cidadão se adapte à nova realidade me parece muito longe daquele princípio, de um dos princípios que regem o ato administrativo, que é o da publicidade e o princípio que dele decorre da eficiência deste ato. Então isso precisa ser muito bem equalizado e repensado pelo gestor. A Câmara pode fazer algo a mais do que apenas notificar a Prefeitura, na visão do senhor, doutor? Eu não tenho dúvida, a Câmara pode e deve fazer. Se é uma situação de interesse público, a Câmara ela tem a caneta de legislar em mãos. Então, a Câmara pode, sim, criar leis municipais que venham a privilegiar este transporte para os trabalhadores da cidade, também com fundamentação, e designar a dotação orçamentária para isso junto ao município, de maneira que o gestor administrativo, o prefeito, não possa amanhã mudar de ideia pelo motivo A, B ou C. Doutor Rony Gatto, advogado, agradeço a presença do senhor aqui, os esclarecimentos que nos ajudaram muito. Um abraço e até a próxima, doutor. Um abraço.